Oi, galerinha! Hoje eu vou falar sobre quem? Os Garotos Corvos de Magister Vader. Então, esse livro, mais ou menos uns 2 anos, por aí, no baixo. Foi um hype. Eu era muito curiosa pra ler porque os blogueiros sempre falavam sobre ele. Descobri que a minha amiga, Ana Clara, da faculdade, ela gostava muito, é a série dela preferida de livros. Começou a falar super empolgada sobre e tal, e eu falei, nossa, deve ser realmente interessante. Você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Peguei pra ler no ano passado. Aí comecei a ler em novembro. Só que eu tava com muita leitura, muita coisa pra fazer, enfim, não consegui dar muita continuidade. E aí eu voltei a ler esse ano e concluí em fevereiro. Não consegui entender o porquê do hype. Assim, na verdade até consigo entender porque o enredo da história em si é interessante. Porque é sobre magia, tem um suspense, tem uma questão de espiritualidade e tal. Isso pra quem gosta de aventura, estilo Harry Potter, sabe? Que tem aquelas coisas lá sobrenaturais acontecendo e tudo mais. Isso realmente é interessante. Mas o que pegou pra mim e que fez eu não conseguir engolir esse livro é a maneira como ela escreve. A leitura é até fluida, confesso, só que a construção da narrativa deixa vários pontos, em vários momentos, você... Até aí, beleza. Eu fiz muito uma comparação, não sei porquê, eu fiz muito uma comparação desse livro com Harry Potter, o que pode ser um grande problema, né? Porque alcançar Harry Potter não é uma coisa muito fácil. Mas eu fiz essa comparação. Tô errada? Provavelmente sim. Mas foi a lógica que eu criei. O que aconteceu? Em Harry Potter, por exemplo, a autora deixa várias coisas, várias pontas, várias coisas em aberto, mas ela responde todas essas coisas e ela vai construindo, fazendo a gente construir junto com ela a descoberta dessas coisas, dessas questões, desses mistérios. Essa autora também faz isso nesse livro, só que ela deixa pra lá. Ela não conclui. E aí eu conversando sobre isso com essa minha amiga, ela falou, isso é assim em todos os livros. Falei, oi, como é que você consegue ler um negócio desse? E ainda dizer que eu seria o preferido da vida? Como assim, pelo amor de Deus? Outra coisa, o nome da série é Os Garotos Corvos, que são os meninos que estudam numa escola para meninos, vamos dizer assim, né? Só que, na minha visão, quem é a protagonista do livro é a menina que está envolvida com esses meninos, que a família dela é de mulheres que tem esses dons, que conseguem ver e perceber essa espiritualidade, os espíritos e tem os rituais. Elas têm esse costume. A família delas é de feiticeiros, vamos dizer assim, que tem esses dons. A história gira em torno dela. Então por que o nome do livro é Garotos Corvos? Tudo bem que o mistério final envolve diretamente esses garotos e um professor antigo e um garoto que estudou nesse colégio há muitos anos atrás e o mistério assim está envolvido nisso, mas o desenvolver da narrativa é sobre a menina. E aí pra mim já começou a incoerência, né? Eu demorei quase 200 páginas para me prender a esse livro. E isso pode ter sido porque eu não lia com frequência, por exemplo, eu não pegava para ler e ficava lendo 30, 50 páginas de uma vez. Eu ficava lendo pingado nos tempos que dava, assim, muito corrido. Então eu acho que isso prejudicou um pouco me prender a essa leitura. Mas mesmo assim. Outra coisa, ela traz personagens, né? E fatos do nada, como se ela já tivesse contextualizado isso em algum momento. Aí você fica meio que perdida. Peraí, será? Isso é ruim numa leitura pra mim, porque tem que ficar voltando. Pô, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu me distraí em algum momento que ela explicou o que era isso aqui e eu me perdi? Aí eu voltava, lia algumas coisas, às vezes quase um capítulo, pra poder entender o que ela estava querendo dizer. E aí, não era. Ela realmente estava apresentando um fato e personagens do nada, porque ela queria, e aí depois a gente acaba conhecendo, entendendo, contextualizando aquele personagem naquela história. Mas assim, é um salto que ela dá várias vezes em diversas situações. Eu não gostei disso. E a história é basicamente o seguinte: a menina Blue
Esse não é o nome dela, mas ela quer ser chamada assim, coisa de adolescente, né? Ela quer ser chamada assim, eu nem me lembro qual é o nome dela. Começa ela num dia lá de São Marcos, se eu não me engano. Todo dia de São Marcos ela ia pra frente de uma igreja fazer uma espécie de ritual lá, meio que para libertar ou para acompanhar, direcionar as almas que estavam perdidas e tudo mais. Nesse dia, ela teve um encontro com um desses meninos que não era um espírito, é como se ele tivesse acessado esse mundo espiritual e teve esse encontro junto com ela e tal. E ela tinha uma profecia de que não podia beijar um garoto corvo porque que ela se apaixonaria porque esse garoto ia morrer. E aí ela vive em torno dessa profecia, ela conhece esses garotos corvos numa lanchonete em que ela trabalha, que é perto da escola deles, se apaixona por um deles. Na verdade, um deles que não é esse com quem ela se encontrou lá na espiritualidade. E o outro começa, tem um mal entendido lá, uma coisa idiota de adolescente riquinho, babaca. E esse com quem ela se encontrou lá no... Na verdade, ela não se encontrou, ela ouviu a voz, era uma coisa assim. Não era esse que foi super simpático com ela e tal, que ela começou a ter um lance, mas na verdade ela acaba em algum momento, acho que se apaixonando por esse outro que morreria caso ela o beijasse. Talvez eu tenha dado um spoiler aqui. Mas enfim, dá pra seguir. Esse não é um ponto super importante do livro. Aí o livro gira em torno de quê? Esses garotos corvos descobriram um diário na escola que poderia dar, pelo que eu entendi, poderia dar imortalidade para eles. Só que tem um professor que também corre muito atrás desse diário. Inclusive, ele comete crimes. Mas assim, fica tudo muito solto, muito confuso. E no final, um amigo deles não é um ser humano de fato. E ao longo do livro todo, ninguém percebeu isso. Como que o amigo deles era aquilo que ele se tornou, que a gente só descobre praticamente no final. E ninguém percebeu isso, gente. Como assim? Eu não consegui entender, sabe? Mas, enfim, é como se ela tivesse criado um final do nada, aleatório, depois de ter escrito boa parte do livro. Eu acho que esse vídeo vai ser só pra críticas, sabe, sobre o livro, porque, olha, de verdade, eu não sei porque esse livro se tornou hype. Aí a minha amiga falou assim, mas o segundo é o melhor livro, não sei o quê. Igual ficavam falando de Corte de Rosas e Espinhos, que foi o ó também pra ler. No geral, a história é interessante, mas tem essas coisas assim que pegam que parece que você tá forçando uma leitura indigesta, sabe? Eu gostei nesse livro dessa parte da espiritualidade, que tem feitiços, tem esses rituais. Eu gosto dessas coisas, tipo de bruxaria, essas coisas assim, de ocultismo. De suspense também tem, eles ficam tendo que descobrir várias coisas em determinados momentos. Tem umas cenas assim de suspense que corre, mata e o fulano vai achar o cicrano, enfim. Isso é uma coisa que me atrai. A parte do romance não achei dessas coisas também, porque eu não gosto de romance, né? Romancezinhos assim, nesses livros. Não sei por qual razão as pessoas hyparam esse livro. Gostei da família da Blue, que era uma família de mulheres, amigas, que se davam super bem. E tinha sempre um mistério em torno de quem era o pai dela, o que tinha acontecido com ele e tal. Demorei um século para começar esse livro, não porque eu não quisesse, porque me faltou tempo mesmo. Depois que eu comecei, eu demorei um século para terminar. Então, foi isso, gente. Essas são minhas impressões sobre Os Garotos Corvos e o que vocês têm a me dizer, se leram, se gostaram, se já ouviram dizer que esse livro é um hype. Foi o único livro que eu li de fevereiro, porque foi um mês meio conturbadinho da minha vida. Com esse livro maravilhoso, ficou melhor ainda. É isso, gente. Tchau, tchau.